Bom, gente, boa noite. Estamos aqui com o Karim Ainus, diretor de Motel Destino, que vai falar um pouquinho com a gente. Karim, obrigada pela sua presença. Queria que você falasse um pouco como foi voltar a filmar no Brasil. Foi uma alegria, foi uma loucura, foi muito bom e não quero mais parar. Foi uma maluquice porque, né, eu na verdade fiz o Vida Invisível aqui, a gente filmou em 2018. Já era um momento complicado, assim, né, tinha tido golpe, eu estava muito aperreado assim mesmo. E aí quando a gente fez o Vida, e aí eu fui lançar em 2019, e todos os projetos que eu tinha no Brasil, eles foram cancelados, assim, né? Então, inclusive esse projeto era um projeto que estava assinado para a gente filmar e tal, no edital que a gente tinha ganho. Então, e aí eu acho que eu estava pensando nisso muito hoje, assim, porque tem sido uma alegria gigante, assim, não só voltar para filmar, mas estar lançando o filme, estar aqui. E eu fiquei pensando, puxa, quanto tempo longe eu fiquei, assim, né? Então foi muito bom voltar. Eu voltei com uma fome danada de filmar, uma fome danada, assim, de Brasil e muito decidido, assim, a filmar de novo no Ceará. Então foi muito bom porque não só foi bom voltar para filmar aqui, mas foi um momento do ano passado, assim, meio de euforia, né? Então, quando eu cheguei para filmar em maio, assim, fazer locação. E, né, o Lula tinha ganho a eleição, parecia que a gente estava voltando à vida, assim. Então, foi o máximo, assim. E a gente tinha uma equipe também, que era uma equipe que tinha passado pelos cursos de formação do Porto Iracema das Artes, de onde veio o roteirista do filme, de onde um pouco o filme saiu. Então, foi realmente um sonho, está sendo um sonho lançar o filme também. Ficou meio com essa atmosfera solar toda que o filme tem, inclusive. Pois é, né? Muito maluco, porque o filme, a gente sempre pensou em fazer ele no sertão, e aí, por várias questões, a gente decidiu fazer ele no mar, assim, perto do mar. Então, era uma equipe muito jovem também, assim, então foi uma alegria, assim, foi um desses processos, porque às vezes tem uma coisa engraçada no cinema, né? Os processos são bons, os filmes não são, às vezes os processos são um pesadelo, os filmes são bons. Aqui eu não sei se o filme é bom ou não é, mas enfim, eu acho que o filme é bom, mas eu acho que independente disso foi muito impressionante, assim, a euforia que era um pouco a gente voltar a filmar aqui, retomar o que a gente estava fazendo, então foi muito bonito. Estava represado esse desejo, né? Tava, o filme é um filme faminto, né? Um filme febril, assim. E falar em filme Faminto Febril, como que foi essa conexão desses dois personagens, assim, porque eles são meio perdidos cada um num lugar, assim, numa espécie de violência que eles vivem, mas eles se conectam com muita força, assim, como que foi fazer essa... Olha, foi muito importante, assim, eu acho que você vai entendendo um pouco os filmes quando você vai fazendo, né, e aí quando você vai escrevendo e tal. E para mim a grande razão, né, a grande razão de fazer esse filme vem um pouco, a gente acabou de falar um pouco do Brasil, de onde é que a gente estava, assim, eu fiquei muito chocado com o que aconteceu em 2018, com a eleição do fascismo em 2018, porque eu ficava com a sensação que a gente estava brigando entre si, enquanto isso a gente estava sendo engolido, né? E sem a gente escolher os inimigos certos. E aí esse filme passa muito por esse lugar, assim, o fundo da história é realmente isso, assim, como que esses dois personagens são tão diferentes, mas que na verdade ocupam o mesmo lugar de subalternidade, assim, né? Então, era um pouco o que estava na minha cabeça quando essa história começou a se montar. E é bonito, assim, a gente estava dando uma entrevista hoje que me perguntou, mas por que ela deixa ele entrar no motel, né? E é engraçado porque é uma cena que a gente escrevia, reescrevia, e no dia de filmar eu estava tenso, assim, porque eu falei, gente, tem que explicar porque que ela deixa entrar nesse motel. Um menino em fuga, um menino preto, essa mulher dona desse motel, entendeu? Por que ela vai deixar ele entrar para passar a noite aí? E aí a gente escreveu, né, por causa que ele tinha, enfim, você vai inventando sempre umas justificativas ali, narrativas. E na montagem, a gente tirou todos os diálogos e era só como o jeito que ele olhou para ela, para eles se reconheceram como iguais, assim. Então, isso foi muito a razão de ser do filme, assim. Eles têm uma força de uma resiliência também, que eu acho que une Muito, eles, né? muito. E tem muita gente que fala, as cenas de sexo do filme. Não é sobre isso, assim. Acho que as cenas de sexo são cenas de vitalidade, de um encontro vital mesmo, assim, né? Porque é como se eles estivessem destinados eternamente à morte, assim. Então, eles são muito... Eu acho muito bonito o que acontece ali entre os personagens. E fico muito feliz como isso foi encarnado pelos atores, assim. É doido porque é isso, eles encontram, quando eu conversei, né, tanto com a Nathalie quanto com o Iago, que eles têm um momento que eles são pessoas que estão em sofrimento, mas eles não se unem para se afundar, né? Eles se conectam numa Não, não. potência. Eles se conectam e viram uma bomba atômica, né? E a gente pode, de certa forma, falar que existe ali uma história de amor nesse filme também, que Eu ele acho não, que né? existe uma história de amor, mas eu não acho que é uma história de amor romântica. E para mim era muito importante, estou fazendo aqui um spoiler do filme, mas também não é tão importante. Eles não vão ficar juntos no final. Então não é uma história de amor romântica, heteronormativa, onde eles vão ter filhos e tal. É um encontro muito potente, como qualquer encontro amoroso é potente.
eu fiquei pensando muito assim, de que, né, não sei onde é que eu li, um livro bonito assim que fala que o encontro amoroso é um pouco uma revolução em pequena escala, né? Porque a revolução é isso também, são encontros amorosos gigantes entre muita gente para a transformação do mundo. Então, acho que é bonito pensar nessa relação deles como isso, não como um encontro amoroso clássico. Sim. Romântico, assim. Exatamente, não é um amor romântico. Eles têm você vê que eles têm um carinho e um afeto um pelo outro, que eles se ajudam e eles se apoiam e eles querem cada um seguir com um sonho de se resolver também, ir para algum lugar e não necessariamente eles precisam ficar juntos, formar um casal para que isso aconteça. Né, agora um pouco mais sobre o filme em si, pensando premiação e tudo mais. Você chegou, é o segundo ano, né, que você vai consecutivo para Cannes, né, para a Palma de Ouro, e depois assim também de tanto tempo sem poder filmar no Brasil e com isso que você falou no começo também nesse desejo represado que estava, o que você acha que é mais significativo da presença brasileira e em especial a presença nordestina num prêmio como esse? Nossa, eu acho importantíssimo, porque primeiro tem uma coisa de educação, né? Eu acho que a gente educa também, né? Que a gente tem um cinema, assim, a gente educa, né? Assim, o cânone mundial do cinema, assim, de que a gente tem uma cinematografia, né? Que é diversa, que vem de diferentes lugares do Brasil. O que foi muito emocionante desse ano, assim, foi a gente poder estar trazendo um lugar como o Ceará, que é um lugar completamente periférico, tanto no Brasil como no mundo, evidentemente, né? Para um lugar de protagonismo, assim. Então isso é muito, muito emocionante, assim. Eu acho que foi a primeira vez na história que tinha um filme cearense em competição, então isso é muito lindo, assim, e é muito importante mesmo, assim, né, eu acho. E aí a outra coisa que eu acho que é importante nesse sentido é de que a gente volta a ocupar. Eu achei tão bonito, né, porque eu me lembro que quando o Aquário estava em Cannes, foi o ano do golpe, e aí o Aquário saiu com umas plaquinhas, assim, que dizia, tem um golpe de Estado no Brasil e tal. E foi tão bonito a gente estar lá esse ano e a gente estar dançando. Pensar que isso acontece, sei lá, aquilo foi 2016, né, que 8 anos depois a gente passou por tantas coisas. Então, eu acho que esse protagonismo é um protagonismo muito importante. Eu acho que eles precisam da gente, assim, né? Eu acho que eles precisam que aquele tapete seja desempoeirado, entendeu? Então, isso foi muito bonito, assim, foi muito fez com que a gente quisesse fazer mais, assim. Acho que isso é muito importante, né? Eu li em algum lugar sobre ser uma trilogia. Menina, você acredita nisso? O que É uma acontece é o fanfic, é uma seguinte, verdade. o que acontece é que eu fiquei tão doido de alegria fazendo esse filme, e aí eu fiquei dizendo, gente, como é que... Isso é a primeira vez na minha vida que eu faço um filme, que é que você faz o filme, no final você está exausto, e é um monte de confusão, entendeu? E tal, e esse aqui acabou, eu não queria ir embora, eu falei, não acredito. E no final da filmagem, assim, as pessoas choravam, abraçando um outro, então eu falei, o que aconteceu aqui? Acho que é isso, né? A gente voltou a filmar, mas assim, voltou a filmar, voltou a ter Brasil e tudo. E eu falei, como é que eu faço para poder continuar nessa alegria aqui? Eu falei, por que a gente não faz uma trilogia, né? E aí eu estou falando aqui, faz uns dias que eu estou falando dessa trilogia, ela não existe ainda, é um sonho. Mas eu fiquei muito feliz, assim, de uma coisa que também tem nesse filme, que eu não tinha feito ainda, um filme explicitamente de gênero, assim, né? Um suspense, assim, e tal. E eu fiquei com vontade, eu acho que é o Scorsese que fala isso, assim, que cada filme tem que ser um playground, né? Um novo, assim. Aí eu fiquei com vontade de continuar filmando com esses personagens, é um jeito de continuar, né, a alegria que esse filme propôs pra gente, assim. Eu acho que são personagens, que não fazem personagens, não os principais, mas os secundários, assim, o Moco, a Eu Bambina, ia o falar isso agora, eu Rafael, falei, a gente, eu preciso Jupira, saber o que sabe? acontece com a Bambina. Pois é, então, entendeu? Então, por que não a gente não continuar a fazer dois... Eu gosto da ideia da trilogia, assim, sei lá, tem uma métrica bonita, e eu acho que eu podia fazer, eu fiquei muito pensando em fazer um western, que, né, porque eu acho que tem uma coisa que lembra a gente, o faroeste, assim, aquela paisagem que tem no Ceará e tal, com a paisagem do oeste americano ali, né, e eu fiquei com muita vontade de... Eu sempre quis fazer um filme de assalto, assim, sabe? E aí de assalto a banco, sabe? Um negócio assim que eu acho que a gente tem que fazer mais. Então, fiquei com vontade de fazer um terceiro filme que fosse sobre isso, mas que esses personagens possam povoar esses outros filmes. Como eles estão, né? O Moco continua Moco, mas tem um outro papel ali naquele terceiro filme. E quando eu falo filme de assalto, eu queria fazer um pitch em posto de gasolina, sabe? Que tem... São esses lugares, assim, que são tão específicos, assim, do Nordeste. E fiquei com muita vontade também, como se isso não fosse suficiente, né? Eu fiquei com muita vontade de fazer continuar o Motel como uma série, assim, porque eu acho que é uma arena muito fértil ali, né? Dá para você fazer uma temporada de terror, uma temporada de sobrenatural, uma temporada de histórias amorosas. Então, fiquei com muita vontade de adentrar esses dois lugares como uma maneira também de continuar essa faísca que foi o motel, assim.
Eu achei no começo que era um filme de terror, depois eu fui Ele é me bacana, desenvolvendo. mas é maluco, porque ele vai virando você, ele é meio ali, né? Ele vai se modificando, ele é um filme de terror psicológico, aí depois ele filma história de amor, depois ele filme de terror, e depois ele melodrama no final, assim. Então, foi muito libertador para mim fazer esse filme, porque acho que, né, o cinema clássico, né, mesmo o cinema contemporâneo, ali, quando ele entra num tom, ele é uma coisa. Então, por que não pode ser diferentes coisas? Então, ele tem elementos de terror psicológico. É um filme que se passa num hotel, né? A gente fica pensando em psicose, fica pensando no iluminado, tem os corredores, entendeu? Então, ele fica flertando, assim, né? E ele é um pouco bastardo nesse sentido, assim. Ele não é um filme... Eu fiquei muito feliz, assim, nesse sentido, que ele não é um filme... Ele é impreciso, ele é muito livre, assim. Então, acho que é bonito isso que você falou ali, né? Porque ele é também um filme de terror, eu acho. E, bom, a gente está de novo aqui, né, exibindo um filme seu aqui na nave. E eu queria que você falasse um pouco como que é para você exibir seus filmes aqui na nave. Olha, eu não vou poder falar porque eu vou me emocionar muito. Eu estava lá em cima falando com o Felipe e eu me lembro de vir aqui na época do Vida e era um momento muito triste para mim, para o Brasil, assim. E eu me lembro de entrar aqui, eu fiquei muito comovido, assim, muito emocionado, porque era como se estivesse entrando numa pequena utopia. Ou uma grande utopia, não precisa também dizer que é pequena, porque era gigante naquele momento, assim. E eu nunca esqueci, assim, eu sempre que eu perdi as esperanças, eu dizia, tem a nave, eu acho que tem a nave, assim. E aí eu voltei aqui no ano passado, né, que a gente estava lançando Marinheiro, e muito feliz que ainda estava aqui, assim, e eu acabei de estar falando com o Felipe, falei, vem cá, o prédio é de vocês, assim, vocês vão ficar aqui para sempre, assim, então é muito emocionante, assim, realmente é muito emocionante, né, especificamente no momento que a gente está no mundo hoje, assim. A gente está vivendo tanto um monte de coisa de guerra, o mundo inteiro, assim. Então, vir para cá é uma alegria que é difícil de descrever, assim. Assim, uma sessão lotada, todo mundo É muito muito afim de ver esse maravilhoso, filme. é um tesão, é o máximo. Aí você vai, em todo andar que você anda, você encontra um negócio escrito que é transformador, assim. Então, para mim, eu nunca vou esquecer de ver aqui em 2019, quando eu achei que não tinha mais nada, eu entrei aqui, assim. Então, realmente é muito importante. Que isso. Bom, gente, obrigada demais, Imagina, Karim. Que imagina. bom, fico, nossa, extremamente feliz de poder Não, ter sentado aqui e ouvido você é falar muito isso agora. impressionante. Eu estava me lembrando que eu tive sei lá, tive que fazer uma reunião em Copenhague semana passada, eu fui lá e fui pro Cristiania, sabe aquele bairro que chama Cristiania? Era um bairro da utopia, assim, então, enfim, hoje não é mais isso, hoje é uma maluquice, mas tem especulação e tal, eu me senti um pouco assim quando eu vim aqui a primeira vez. Porque era um terror, né? O que a gente viveu foi um terror, gente, então fico muito feliz. Eu queria convidar vocês do Cine Ninja e do Mídia Ninja, e todo mundo que está ligado aqui, queria que vocês pudessem assistir o Motel Destino, que está sendo lançado na semana que vem, dia 22 de agosto, e é muito importante, assim, porque eu acho que a gente vive um momento que o cinema está meio em perigo, então eu ficar muito feliz se vocês pudessem ir para o cinema ver o filme, acho que vai significar muito, assim, para a gente e para o cinema brasileiro. Espero que vocês gostem. Obrigada.